Daqui do YouTube, Irmãos de Fé, juntos evangelizando os grandes centros. Você está no canal Irmãos de Fé. O nosso objetivo aqui é evangelizar aonde a internet chega, aonde existe um sinal de rede, nós estamos chegando aí junto de você e você também pode contribuir com isso. Basta se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar esses vídeos com os seus amigos. O nosso vídeo de hoje é a reflexão do quinto domingo da Páscoa, nesse nosso dia 28 de abril, mas que é já véspera de domingo, que na verdade é um domingo de fato, porque o domingo sempre começa um dia antes. Como sempre eu gosto de fazer, baseado na oração do dia, vamos nortear a nossa reflexão do dia de hoje. O que a oração do dia diz? Ela diz assim: Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a liberdade verdadeira e a herança eterna. Então, esta oração, ela fala de fé. Fé em Jesus Cristo. Aqueles que creem no Cristo pedem a liberdade verdadeira e a herança eterna. Para nós chegarmos nessa herança eterna, na vida prometida, depois desta vida que nós estamos passando aqui neste mundo, é preciso nós nos sentirmos como filhos. Nós já fomos adotados por Deus, como diz a leitura, vós redimistes e adotastes como filhos e filhas. Mas é preciso que nós nos sintamos, de fato, como esses filhos de Deus. E para isso nós precisamos olhar para a palavra-chave dessa liturgia, desse domingo, que é o verbo permanecer. Durante toda a liturgia nós vamos escutar esta palavra, este verbo, né? Permanecer. E em que sentido está aplicado esse verbo permanecer na liturgia de hoje? Nós vamos já ver. Começa já pela primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, quando se diz assim: não acreditavam que ele fosse discípulo. Não acreditavam em quem? Em São Paulo. São Paulo tinha acabado de se converter ao cristianismo, mas os cristãos não acreditavam que ele fosse de fato discípulo. Eles pensavam que ele fosse mais um espião, né, da seita dos fariseus ali, infiltrada dentro da comunidade cristã, né? Porque ele há pouco tinha sido um perseguidor, tinha contribuído com o assassinato de Estevão, sido cúmplice de atrocidades contra os cristãos, e agora ele está no meio da comunidade. Como lidar com isso, né? Como aceitar essa transformação tão súbita de um homem que era perseguidor e agora está inserido dentro da comunidade? Tinha uma vida X e agora está buscando uma vida Y junto conosco aqui. Como entender isso, como acolher isso, como aceitar isso? Então, Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo, né, que é São Paulo, é o outro nome que ele recebe, tinha visto o Senhor no caminho. O que Barnabé está fazendo? Barnabé está dando testemunho de que Saulo, de fato, agora é um cristão, de que, de fato, ele se encontrou com Jesus Cristo. Esse é o papel, como a Igreja no Brasil está refletindo no documento 107, é o papel dos introdutores, é também o papel dos padrinhos, é o papel dos pais, dar testemunho daqueles que caminham em rumo ao encontro com Jesus Cristo definitivo pelos sacramentos da iniciação cristã. Então, apesar de que há um encontro, apesar de que você está no seio da comunidade, você precisa do testemunho também, um testemunho que legitima esse encontro com Cristo. Esse testemunho que faz a sua comunidade
lhe acolher de uma forma muito mais feliz e coerente, porque se baseia na verdade, se baseia nesta comunhão daqueles que vieram antes e agora dizem: este é de fato um cristão, este de fato se encontrou com Jesus Cristo, este de fato está querendo caminhar esse caminho que nós estamos trilhando. Mas para acontecer isso, acontecer isso, é preciso ter a atitude de São Paulo. São Paulo, no versículo 28, diz: depois do testemunho de Barnabé, daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém. O que Saulo fez? Saulo ficou no seio da comunidade. Ele não veio, recebeu o testemunho, recebeu os sacramentos e depois desapareceu, como acontece com muitas pessoas na nossa Igreja Católica e nas outras igrejas, em alguns casos também, né? Não sei da vida dos outros, porque eu não estou lá, né? Mas na minha igreja, que é a Igreja Católica, isso eu posso dizer, né? As pessoas se batizam e simplesmente desaparecem. Quando voltam, voltam para se crismar, se voltam. Antigamente até era quase certeza que voltariam para a crisma. Dificilmente voltariam para o matrimônio. Hoje em dia nem se fala mais em matrimônio. O milagre é se elas voltarem para a confirmação, né? Para receber o sacramento do crisma. Então, aqui nós vemos a necessidade, a primeira, de permanecer. Permanecer com quem? Permanecer na comunidade. Porque é a comunidade que confirma a nossa fé. Uma comunidade que confirma a fé, auxiliada pelo testemunho autêntico da palavra de Deus, dos apóstolos, daqueles que são constituídos pela comunidade como testemunhas autênticas. No nosso caso atual, introdutores, padrinhos, os pais, os líderes da comunidade também participam nesse testemunho. Eis aí a obra que o Senhor realizou, como diz o Salmo. Esta é a obra que nós queremos, né? Pessoas comprometidas, pessoas que aceitam o testemunho, pessoas que também no futuro darão o seu testemunho para outras pessoas. São João, ele vai dizer que aqueles que perseveram na comunidade, aqueles que permanecem na comunidade, devem ter uma postura. Que postura é essa? Não amar só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Porque a vida de comunidade se pauta justamente no amor. Mas que tipo de amor? Não um amor só de boca, não um amor só da boca para fora, só com palavras falsas, mas com ações, com concretude, com gestos concretos e, de fato, de verdade. No versículo 23 dessa segunda leitura, que é da primeira carta de São João, ele diz assim: este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, nós voltamos para a oração inicial, né? Aqueles que creem no Cristo pedem a liberdade verdadeira e pedem a herança eterna. Mas eles pedem isso, se pedem, eles precisam crer de fato em Jesus Cristo, e aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vivem os mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é que creiamos de fato no nome do Filho de Deus e nos amemos. Nos amemos não simplesmente com palavras, não simplesmente da boca para fora, mas em realidade, em verdade. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Não basta só permanecer na comunidade, é preciso também permanecer em Deus e automaticamente Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, nós o sabemos. Por quem? Pelo Espírito que ele nos deu. Em outras palavras, pelos frutos que são produzidos. Você produz bons frutos, você produz sinais autênticos de conversão. Então, este é o sinal de que o Espírito de Deus está em você, que Deus permanece em você, porque você permanece em Deus. É a lógica de São João. E depois nós chegamos, então, no Evangelho. Na semana passada, Jesus tinha
digamos assim, se equiparado ao bom pastor, né? Ele diz: eu sou o bom pastor das ovelhas. Hoje ele vai nos dizer, pelas palavras também do Evangelho de São João, que ele é a videira verdadeira. Versículo 1 do capítulo 15, né, do Evangelho de São João. Eu sou a videira verdadeira. E no versículo 4, a nossa palavra-chave aparece mais uma vez. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eis aí uma promessa de Jesus Cristo, né? Permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês também. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podeis dar fruto se não permanecerdes em mim. E outra vez a afirmação: eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Há uma dupla permanência aí. Deus, você permanece em Deus, pela vivência das virtudes, pela prática dos sacramentos, pela vivência das boas obras, e Deus permanece em você, lhe dando a assistência do Espírito Santo. Versículo 7. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Quem permanece, cumpre os mandamentos de Deus. Quem cumpre os mandamentos de Deus é porque acredita em Jesus Cristo. Então, por isso, lá naquela oração, aqueles que creem em Cristo pedem duas coisas. Vamos voltar lá? Pedem a liberdade verdadeira, que não é libertinagem, e pedem a herança eterna, a terra prometida, a vida eterna. Por que podem pedir isso? Porque aqueles que permanecem em mim, minhas palavras permanecem neles, pedi o que quiserdes. O que vocês quiserem, eu vos darei. Mas para vocês terem o direito de pedir essas coisas, é preciso permanecer em Deus. Para nós utilizarmos aqui uma reflexão do Padre Paulo, que é o sacerdote paulino, na página 29 aqui na página 99 da liturgia diária desse mês de abril, diz assim: o Pai, agricultor, que ama a videira, Jesus com seus ramos e dela cuida, não deixa que os ramos que não dão fruto a enfraqueçam. A seiva, que é o Espírito Santo vivificador, continua a correr pelos ramos que dão fruto, os quais o Pai limpa por meio da palavra de Deus. Então nós somos os ramos. Santíssima Trindade está presente aí neste Evangelho. O Pai, como agricultor que ama essa videira que é Jesus com os seus ramos, que somos nós, e dela cuida. Não deixa que os ramos que não dão fruto a enfraqueçam. Os ramos que não dão fruto são cortados. E a seiva, aquilo que dá vida, aquilo que sustenta, que é o Espírito vivificador, continua a correr pelos ramos que dão fruto. Os ramos que dão fruto continuam recebendo esse Espírito vivificador, os quais o Pai limpa por meio da palavra de Deus. Na palavra de Deus nós também somos chamados a permanecer e a viver uma constante unidade entre aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura, e encontrar a palavra de Deus também nos sinais dos tempos, no magistério e nos tantos outros lugares que nós podemos nos encontrar com a palavra de Deus, que é maior que a palavra escrita. A palavra escrita é a Bíblia, aquilo que nós temos acesso palpável. A palavra de Deus, ela é Jesus Cristo. Jesus Cristo não está preso somente às palavras, mas ele está também nos sinais dos tempos, no magistério, na sagrada tradição e, é claro, na Sagrada Escritura. Meus irmãos de fé, ficamos por aqui nessa nossa reflexão do Evangelho não, né? Da liturgia dominical, e um grande abraço a você que me acompanha nesse nosso canal Irmãos de Fé, e até
o nosso próximo vídeo.